Shalom Lekulam, Shalom a todos. Vamos estudar mais um tema de Torá, vamos falar um pouquinho sobre Torá, tema muito profundo, muito místico. Nesta oportunidade nós falaremos sobre os Sheva Shamayim, Sheva 7, Shamayim, céus. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o conceito de 7 céus, conceito que muitos entendem, que muitos já estudaram. Poucos têm um entendimento profundo, outros têm um entendimento um pouco equivocado. Alguns imaginam e afirmam que existem apenas 3 céus, porque por algo que leram na Brit Hadashah, traduzido como Novo Testamento, e nós vamos procurar entender se isto é confirmado, entender o que são, se são físicos, se são espirituais. Vamos falar um pouco sobre isso no nível Pshat, no nível simples. O tempo não dá para nos aprofundarmos muito. Isso é feito em estudo presencial, com debates tete a tete, né, em que estudamos a Torá e esses temas maravilhosos. Sabemos que mesmo um sábio é incapaz de compreender a natureza total do Criador. Nós sabemos que ninguém, nem mesmo os anjos, entendem a natureza total de Hashem, de Deus, do Criador. Então, tudo o que nos é ensinado sobre o mundo espiritual são interpretações, são o pouco que os sábios puderam interpretar em sua profundidade, chegou até nós. O tema do Sheva Shamayim, dos 7 céus, é um tema que está presente na Torá, é um tema que está presente no Talmud, né? No livro de discussões, de halachot, de leis, da lei judaica. No Talmud, no tratado de Hagigah, 13a, 12b, 13a, já nos mencionam os Sheva Shamayim, os 7 céus. Os 7 céus, eles não são ascendentes fisicamente, eles são barreiras internas, né, que temos que transpor, aquele, logicamente, que busca uma elevação espiritual. Podemos chamar também de níveis de consciência, né, mundos espirituais, e assim por diante, como queiram. Já no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, nós encontramos a menção aos Sheva Shamayim. Lógico que não está explícito, né? Tem que se empregar a técnica chamada gematria, técnica judaica, onde usamos as letras hebraicas como números. Então, em Bereshit, Gênesis 1:6, diz: Vayomer Elohim Yehi Rakia Betor Hamayim Vayehi Mavdil Beimaim Lamaim, que haja um firmamento no meio das águas e haja separação ou diferenciação entre águas e águas. Então, daqui os sábios nos ensinam que a partícula Yehi, Rakia, no caso só a partícula Yehi, é onde eles empregam a gematria judaica, onde essa partícula Yehi é composta por 3 letras hebraicas, que é o Yud, Rei, Yud. O Yud vale 10, nós temos o Rei que vale 5 e o Yud que vale 10, então nós temos o número de 25, o valor total de 25. Aqui nós aplicamos já uma subtécnica, vamos dizer assim, da gematria, que é o valor reduzido. Nós pegamos 25 e somamos 2 mais 5, que nos dá o valor de 7. Então aqui os sábios dizem, é como se Deus disse, haja 7
expansões. Então, aqui já aparece o conceito de Sheva Shamayim. E assim como muitas coisas que envolvem o número 7 têm relação entre si, com os Sheva Shamayim não é diferente. Os Sheva Shamayim eles têm relação com os sete dias da semana, os 7 braços da menorá, os 7 toques do shofar e assim por diante. Outra questão interessante é a composição do nome Shamayim. Não existe singular para céu em hebraico, e sim Shamayim, plural, somente plural. Então a palavra Shamayim ela é composta por Esh e Maim. Esh é fogo e Maim é água. Né? E nós podemos nos perguntar por que fogo e água? Por que não outros dois elementos? Fogo e água estão presentes de uma maneira muito especial nas escrituras, né, em toda a escritura. Por exemplo, está escrito que pela palavra de Hashem foram feitos céus, Shamayim, e também a terra, né, que provém da água. A terra vem da água. E pela água também a terra subsiste. Então, os céus e a terra que agora existem estão reservados pela mesma palavra para o fogo, Esh, no dia do juízo, como diz lá em 2 Pedro, segundo Kefa Beit 3, 5, 7. As águas são um elemento que já existiam antes, né, do princípio que nos fala o Bereshit, o Gênesis, nos diz que neste princípio, a Ruach, traduzido como Espírito Santo, Ruach HaKodesh, se movia sobre a face das águas. A água e a Ruach HaKodesh, ou a Ruach Hashem, eram os elementos que estavam presentes na criação e que logo começam a fazer-se visíveis na manifestação do Eterno em uma nuvem, né, que nada mais é do que água, e em uma coluna de fogo, quando Hashem guia o Am Israel, o povo de Israel, pelo deserto. Estes dois aspectos estavam visíveis nos 3 espaços do Mishkan. Dessa maneira seguiu se manifestando até a aparição de Mashiach, que para nós é Yeshua HaMashiach, o Mashiach. Quando lá em Matitiyahu 3:11 diz: Yohanan, João, purificava com água, e Yeshua purificará com Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e com Esh, com fogo. Interessante. Fogo, Ruach, sopro divino, força divina, como queiram, está ali em conjunto com a água no princípio. E aqui está já Ruach e fogo juntos. Então é um tema para ser estudado. Ruach HaKodesh e água, Ruach HaKodesh e Esh e fogo. Ok. Dada esta introdução, nós vamos agora falar especificamente dos Sheva Shamayim. Outro fator importante de esclarecer, antes de tudo, é que muitas pessoas estudam e dizem: eu não encontrei nenhuma referência a 7 céus na minha Bíblia. Não vai encontrar. Por quê? Porque ao serem traduzidos para qualquer outro idioma, o tradutor ou os tradutores, eles não interessa para eles. Eles traduzem tudo como céu. Para eles é o que interessa. Não existe um interesse em diferenciar cada palavra que se refere ao céu em questão. Né? Então, não vão encontrar. Em hebraico, nós encontramos porque estamos estudando na língua original. Então, nós temos os nomes dos 7 céus, que são Vilon, Raquia, Shechakim, Maon, Zevul, Mahon e Aravot. Tem 2 parecidos, Maon, que é o 4º céu, e Mahon, que é o 6º céu. Não necessariamente nessa ordem. Nos estudos
que fazemos sobre os 7 céus e muitos sábios, eles não seguem uma ordem. Cada um apresenta os 7 céus de acordo com sua ordem, com o seu entendimento. Então, vamos falar aqui já do primeiro céu. Só centralizar a página aqui. O primeiro céu se chama Vilon, ou Yeriot, que é traduzido como cortina ou tenda. É o nome que a Torá nos dá para definir a atmosfera que rodeia a Terra e onde entramos no céu de noite e dia. A referência está em Tehillim, Salmo 104:2. Ao amanhecer, como uma cortina que se abre, né, permite que a luz do dia comece a brilhar, e à noite se fecha, ou seja, é como uma cortina. Durante o dia abriu, a luz entrou, né, a luz do dia, e à noite se fecha e a luz foi embora e chega a noite. Né? Então, desta maneira, este céu renova cada dia o trabalho da criação. Interessante. Então, aqui se fala de um céu que é físico, né, que já se relaciona com esse céu de dia e noite, mas que tem a conotação espiritual, né, tem a sua conotação no mundo espiritual. E está relacionado à criação. Os sábios nos ensinam que todo dia Deus recria o mundo, todo dia Deus renova a criação. Então, esta ação de dia e noite é o que renova, né, renova todo esse trabalho da criação. É o lugar em que se retira o vilão, o véu, e se entra no mundo do puro espiritual. Então aqui já é a parte espiritual de vilão, né? Já é o conceito espiritual de vilão. É um lugar onde anjos e humanos podem se comunicar livremente. Qual que é a ideia? A pessoa, e é interessante dizer que esse tipo de conceito é para aquelas pessoas que querem se elevar espiritualmente. Não é para aquelas pessoas que tá bom viver a vida com o mínimo de espiritualidade. Esses conceitos é para aquela pessoa que está buscando meios de se elevar, de se conectar com o Criador cada vez mais. Então, é o lugar onde anjos e humanos podem se comunicar livremente. Ou seja, eu despertei para a minha espiritualidade, agora eu quero me conectar com Hashem, com Deus, eu quero subir, eu quero me elevar cada vez mais. Então, a Vilon, né, Yeriot, é o primeiro passo. É onde eu começo a me elevar, a me conectar com Deus e, se Deus quer, eu vou ter essas experiências espirituais. E nós temos escrito, a Arca de Deus mora entre cortinas e Yeriot, né, segundo Samuel 2:7, né? E temos ele que estende os céus como uma cortina e os molda como uma tenda. Isaías 40, verso 22. Em Vilon, né, podemos aperfeiçoar nossa experiência de Deus na contínua recriação de tudo que existe. Então, como falei, é a experiência, eu começo a despertar e a perceber que todo dia Deus renova a criação. Todo dia Ele está assistindo a sua criação. Aí chegamos em Vilon, nós despertamos, né, para a conexão com Hashem, entendendo que todo dia Deus renova a criação através... E como que nós entendemos isso? Como que nós nos conectamos com isso? Através das tefilot, de nossas orações, do nosso estudo de Torá, das tzedakot, das ajudas sociais que fazemos, deste trabalho espiritual. E chegamos a Rakia, ao segundo céu, que é traduzido como firmamento ou expansão. É o nome da expansão que Hashem criou entre águas e águas, né? Como lemos lá em Bereshit, Gênesis. Esta expansão tem um limite para o ser humano em tempo e espaço, né? Já que contempla toda a galáxia. Mas um nível, né? O primeiro, Vilon, também está ligado a algo que existe,
né? E o segundo, agora, a raquia também traz esse conceito. É algo que existe fisicamente, mas vai ter sua conotação espiritual. Em raquia, o Sol, a Lua, as estrelas e as constelações estão suspensos. Né? E temos escrito, haja um firmamento no meio das águas, e Deus chamou o firmamento raquia, céus, e diz também sobre a face do firmamento, raquia dos céus. As referências são Bereshit, Gênesis 1, 6, 8 e 20. Neste céu encontramos a Academia de Estudos Celestiais, Yeshua Shelmala. Aqui, como falei, já entra desculpem, o lado espiritual, né? O conceito espiritual de raquia, que é onde está a Academia Celestial. Os sábios ensinam que, assim como estudamos a criação, as palavras de Torá neste mundo, também no mundo espiritual há uma academia celestial, onde os anjos também estudam a criação, estudam Torá. E é interessante notarmos que já subimos um nível a mais. Tá? No vilão nós entramos no mundo espiritual, começamos a ter experiências. No segundo piso, aqui nós já vamos além, já temos a experiência no Yeshivá celestial, né, de estudo de Torá. É o lugar ou estado de consciência onde os sinais do céu são revelados aos profetas, ou seja, se aqui há a academia de estudo, né, segredos são revelados. Então é aonde os profetas vão quando entram no seu estado de profecia para receber as palavras de profecia. E é interessante por quê? Porque a ideia da profecia vem para o profeta quando ele atinge um nível espiritual, ele entra em uma experiência espiritual onde ele ultrapassa a barreira do tempo, ou seja, ele já rompeu a barreira de tempo, já não há essa limitação pelo tempo, então ele começa ali, na sua experiência profética, a receber as palavras, ou o que Hashem quer que ele veja, ou que ele ouça para transmitir, ou para guardar só para ele. Então, ele rompeu a linha do tempo e, segundo o sábio, ele entrou neste nível de Shamaim, de céu. É o lugar onde o homem mergulha no oceano da espiritualidade, né, ou Ruach HaKodesh. Né? Então, já a coisa é mais densa na espiritualidade. Então, nós vamos seguir aqui uma sequência para entendermos melhor cada céu, cada nível. Em Vilon, nós despertamos para a espiritualidade, para buscar a Hashem, para se conectar com ele. E em Raquia, nós nos aprofundamos mais, nós vamos mais além, nós já começamos a ter experiências mais profundas, né? E vai ter muito mais. E assim chegamos ao terceiro céu, que é Shehakim, nuvens, é traduzido como nuvens, alturas. E o nome Shehakim, ele deriva da raiz de Lishhok. Lishhok vem de moer, né? E vamos saber por que tem essa relação com moer também. É o primeiro de acesso à manifestação de Hashem. E aqui a manifestação de Hashem também é traduzido como algo mais profundo. Né? Agora ele está em um nível onde a manifestação de Hashem já é mais entendível para ele. Ele entende mais, né? Ele é mais, ele sente mais. Já não é apenas experiência com seres espirituais, já é algo que ele está sentindo profundamente da presença de Hashem, da manifestação de Hashem. Salmo 78, versos 23 e 24 é a referência. É a primeira porta para uma espiritualidade mais profunda, né? É de onde sai o man. O man, em hebraico, man é maná. E aqui já entendemos por que está ligado a moer, porque em Shehakim os sábios ensinam que é onde há a mos, né, que moe o maná para recompensar o tzadkim. Então é daqui que sai o maná para recompensar o tzadkim. É interessante que os sábios nos ensinam que o maná
ele caía perto, próximo da tenda dos tzadkim, dos justos, daquelas pessoas que já estavam fazendo um trabalho espiritual, se elevando, se conectando com Hashem. Porém, para os rechaim, que é traduzido como malvados, malignos, ou seja, simplificando, as pessoas que não estão nem aí para o espiritual, né? Pessoas que para elas o espiritual tanto faz, para essas pessoas o maná caía distante. E qual que é a ideia? Qual que é o conceito? É que o tzadkim, os justos, já estão trabalhando o seu espiritual, já estão se esforçando, então o maná caia perto deles. O rechaim, o malvado, aquele que não quer saber da espiritualidade, ele tem que trabalhar. Para ele se conectar com sua espiritualidade, ele tem que fazer um esforço. Então ele tinha que ir atrás do maná, né? Ele tem que ir atrás dessa espiritualidade, ele tem que começar a se esforçar para atingir, para recolher o maná. Está escrito Vaetzav shechakim ma'al vedaltei shamayim patach. Entretanto, deu as nuvens, né, shechakim, instruções, abriu as portas dos céus, fazendo chover sobre eles o maná, uma referência. E também podemos entender o maná, né, como também chegando até nós como entendimento espiritual, entendimento das palavras da Torá, para nos aprofundarmos mais, para termos melhor clareza das palavras de Torá. Então, aquilo que vem para nos dar entendimento, para nos dar clareza da Torá, podemos chamar de maná, de man. Devarim, Deuteronômio, né, diz o Deus que sempre vem à tua ajuda e cavalga nos céus, né, nos shechakim com sua glória, Deuteronômio 33, 26. E como dito aqui, em shechakim nós nos aprofundamos, né, vamos mais fundo em nossa experiência com Hashem, e é onde entra aqui, também cabe falar sobre o equívoco de muitas pessoas que dizem que existe apenas 3 céus. Porque Rav Shaul, conhecido como apóstolo Paulo, ele diz que foi até o 3º céu, ou seja, até Vilon, este céu que estamos falando. E se você prestar atenção em tudo que foi falado, toda a experiência que acontece em shechakim, é o que Rav Shaul, que Paulo falou. Ele falou que lá ele ouviu coisas grandiosas. Então é tudo isso que é revelado, né, neste nível, em shechakim. Então ele falou de shechakim porque é o nível que ele atingiu, é até onde ele foi. Ou seja, ele passou por Vilon, por Raquia e chegou a shechakim. E foi o nível que ele atingiu. Por isso ele fala desses 3, ou seja, ele fala daquilo que ele viveu, da experiência dele. E também Deus nos chama, né, e nos dá uma missão a ser cumprida quando atingimos shechakim. Sabemos que todos nós, Hashem nos chama, e não só por chamar, mas para nos dar uma missão, para nos dar um objetivo, um propósito aqui neste mundo. Então, seguindo nossa sequência, em Vilon, eu desperto para me levar, para me conectar com o Criador, com a espiritualidade. Em Raquia eu me aprofundo, né? Eu começo a ter experiências a mais. Em shechakim eu vou mais além, eu me aprofundo mais, eu me achego, me aproximo mais de Hashem e começo a ter a experiência já com a presença, né? com a essência do Criador. Eu vou mais fundo na minha relação com ele. E chego em Maon, 4º céu, 4º nível. Maon é traduzido como residência, refúgio, morada, né? Como é um nível a mais, é onde habitam os malachim, os anjos, as cortes celestiais que louvam a Hashem constantemente, e como sabemos pelo profeta, eles dizem Kadosh, 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 Adonai, né? E tal. Nós também dizemos isso no serviço religioso. É onde é produzido a música, os instrumentos musicais.
Então, o quarto céu está as referências em Deuteronômio 26:15, Jeremias 25:30, Salmo 28:6. Leremos. É uma habitação para multidões de anjos, né? Eles entoam canções, lógico, de louvor a Hashem, com música, com instrumentos durante toda a noite. É interessante, os sábios deixam bem claro que é durante toda a noite. Por quê? Porque durante o dia eles ficam em silêncio em respeito aos cânticos do povo de Israel. Né? Ou seja, os anjos eles louvam a Hashem durante toda a noite e durante o dia eles ficam em silêncio para ouvir os louvores do povo de Israel. Nós já temos que, já entendemos, né, logo que no mundo espiritual não existe dia e noite. Então, a ideia é que os anjos eles são criados daquele jeito, do jeito que são. Né? Eles não têm uma evolução. O ser humano, sim, ele tem que evoluir, ele tem que crescer, ele tem que se conectar. Por isso que estudamos, por isso que buscamos para nos elevar. E os sábios nos ensinam que tem anjos, existem anjos, não todos, que esperam um dia para louvar Hashem, outros esperam uma semana, outros um mês, outros um ano, outros 100 anos. Então é perguntado, quem é esse ser humano que a ele é dada a oportunidade de louvar Hashem todos os dias? Então aí é que está o segredo. Eles param de louvar para ouvir os louvores do povo de Israel. Ou seja, eles param para ouvir os louvores do ser humano, deste homem, o Adão, de carne e osso. Ele está louvando a Hashem, ele está buscando, ele está se elevando. Então, é algo muito impressionante para os anjos. E os sábios chegam a dizer que os anjos têm inveja do ser humano por causa de todo este trabalho que o ser humano pode fazer. Ele pode se elevar espiritualmente. Está escrito: cantai, ó céus, e regozijai, ó terra, e romper em cânticos. Isaías 49:13. Olha desde a residência de Maon, né, da tua santidade, desde os céus, e abençoa o teu povo Israel. Em Maon, nós temos uma experiência com as forças divinas também que atuam na natureza, né, e isso nos torna capazes de tentar emular, ou seja, de reproduzir o estilo ou a maneira com que Deus atua em nossas vidas. Ou seja, em Maon nós temos uma experiência mais profunda e isto gera em nós o desejo de refletirmos o que Deus é em nossas vidas através de nossas ações. Então a ideia é: em Vilão desperto, em Raquia me aprofundo, em Shehakim me aproximo mais, em Maom eu vivo a espiritualidade na prática, ou seja, nas minhas ações. Eu quero refletir nas minhas ações, no meu dia a dia, toda essa experiência espiritual. E chegamos ao quinto céu. O quinto céu é Zevul. Zevul é casa ou morada celestial. Aqui os sábios dizem que é onde existe a Yerushalayim, a Jerusalém celestial. Nós temos referências em Isaías 63:15 e Revelações ou Apocalipse 21:2. É o lugar onde os sacrifícios da época do templo chegavam, quando as pessoas ofereciam sacrifícios no templo, elas ofereciam algo delas, do fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço. Por que os sábios trazem isso? Porque na época do templo, uma pessoa não podia oferecer um sacrifício que não fosse seu, ou seja, fruto do seu esforço, fruto do seu trabalho. Por exemplo, não podia oferecer um sacrifício de um animal emprestado, roubado, de algo que não fosse dele, fruto do seu trabalho. Aqui é onde Mashiach, no caso Yeshua, oficia como Kohen Hagadol, do mundo espiritual, do Beit HaMikdash espiritual,
E hoje nós podemos relacionar com sacrifício, toda essa questão de sacrifício que era feito no Beit HaMikdash, no templo terreno. Hoje nós podemos relacionar com sacrifícios pessoais que cada um faz, ou seja, sacrificar, se sacrificar para fazer o correto, se esforçar para fazer o que Hashem pede, para andar no contrário ao mundo, não seguir a multidão no seu erro. Então tudo isso o esforço para tefilá, o esforço para o estudo da Torá, tudo isso entra num conceito de sacrifício espiritual hoje, que chega até esta Yerushalayim celestial, né? E se há uma Yerushalayim celestial, há um Beit HaMikdash espiritual, celestial, há um Mizbeach, há um altar espiritual, celestial também, e o que os sábios dizem, né, que neste céu encontra-se o Mizbeach celestial da Yerushalayim celestial. E como que nós atraímos, como que nós construímos essa Yerushalayim celestial? Através das ações de bondade, de tzedakah, de ajuda social, de amor, de respeito entre os seres humanos. Tudo isso é uma construção para a Yerushalayim celestial. E essa experiência, como o nosso povo já teve uma experiência com o Beit HaMikdash físico, também podemos materializar esta Yerushalayim, esse Beit HaMikdash espiritual, através das nossas ações neste mundo físico, ou algo bem místico. Então, em Vilon despertamos, em Iraquia nos aprofundamos, em Shehakim nos aprofundamos mais, em Maon nós vivemos essa espiritualidade, nós queremos refleti-la, em Zevul começamos a trazer toda essa espiritualidade para o mundo. Toda essa espiritualidade para o mundo. É o que os sábios nos ensinam. Nós temos que, cada dia, atrair mais luz, mais espiritualidade para este mundo material que sabemos que precisa muito. E chegamos ao sexto céu, que é Mahon, ou Shmei, que é habitação, fundação. É de onde saem os poderes de Hashem. Mahon encontra-se debaixo do Kiseh HaKavod, ou no assento, no trono de esplendor, de glória do Eterno, e aqui se fazem justiça e juízo sobre a terra, alguns para perdoar, outros para castigar as transgressões contra a Torá, os pecados, as violações. Nós temos referências em 1 Reis 8, 38 e 39, Salmo 97, 2 e Êxodo 15, 17, Salmo 33, 13 e 14. Então aqui a ideia é um trono, né? Nós sabemos que todo rei, quando vai julgar, ele senta no seu trono para julgar, para fazer justiça. Hashem, né? Deus, ele é chamado de Melech HaMelachim, ou Rei dos Reis. Então, ele também senta no seu trono de justiça para julgar o mundo. E julga a todos, né, sem exceção. Neste céu estão os celeiros de granizo e fogo. Aqui nos lembra Moshe, né, no Egito, praga de fogo e granizo. E os depósitos de neve, bem como orvalho nocivo, forte chuva, tormentas, câmaras em que são traçados tufões, portões de fogo, gruta com neblinas, e todas essas coisas são utilizadas para punir os ímpios. Então, qual que é a ideia? Hashem senta para julgar, né, ele julga os violadores, os transgressores, e os sábios associam e dizem, é daqui que saem todos os julgamentos, né, as catástrofes naturais, eles associam que sai deste lugar, os tufões, os terremotos, as inundações, tudo isso vem deste nível.
Por quê? Porque é onde Hashem senta para julgar o mundo, onde está o Kiseh HaKavod, o trono de glória de Hashem. Então, faz muito sentido. Nós temos, ele está envolvido por densas e escuras nuvens, e justiça e direito formam as fundações, Mahon, do seu trono. A de sua habitação, Mahon, a todos os habitantes da terra dirige seu olhar, né? E essas são as referências que eu acabei de citar. E em 1 Reis 8:39 diz: Ve'atat shema hashamayim mehon shivitecha, e tu ouve do céu, né, lugar da tua habitação. É ali que nossas preces também chegam, né, também, como é o trono, é onde chegam as apelações, né, aos nossos pedidos. E também aqui já começamos a ter experiência com o nome por excelência de Hashem, de 4 letras, que nós sabemos qual que é conhecido como tetragrama. E neste céu, esta experiência com este nome de Hashem faz sua onipotência, onipresença refletir em cada aspecto da nossa realidade. Ou seja, onde que como está relacionado aos poderes divinos, já começam a manifestar-se, começamos a ter essas experiências através de quê? Dos julgamentos, né? Seja bom ou ruim. E atinge esse nível quem tem estabilidade espiritual, né? Que já está estável espiritualmente, persistência, perseverança, já atingiu um nível onde está em constantes subidas, ou seja, ele não desce, ele já está sempre se elevando, e para quem o espiritual já virou uma rotina. Então, nós sabemos que a grande maioria de nós temos uma vida instável espiritualmente. Um dia estamos lá em cima, outro dia estamos lá embaixo, e não mantemos uma regularidade. E sim, existem pessoas que o espiritual para elas já é algo constante, ela já não tem essas subidas e descidas. O mundo material, o viver no mundo material para elas, já não é que elas descartam o material, é apenas que passou a ser secundário. E elas vivem agora uma vida espiritual em constantes elevações, em constantes conexões com o eterno e subidas espirituais. Isso é uma realidade muito grande no nosso povo, né? Os grandes sadiquinhos, os grandes justos, pessoas que se dedicam apenas para o estudo da Torá, do mundo espiritual, né? Então essas pessoas, elas atingem esses mundos, esses níveis espirituais, né? Então em Vilon despertamos, na nossa sequência, em Hierarquia nos aprofundamos, em Shehakim nos aproximamos mais, em Maon nós vivemos essa espiritualidade, né, mais na prática, vamos dizer assim. Em Zevul, começamos a trazer toda essa espiritualidade para o mundo material, né? Em Mahon nos mantemos, né, elevados, e cada ação reflete esse estado espiritual que atingimos. Então, há sempre essa elevação, há sempre uma constante subida. Até chegarmos em Aravot. Aravot é o último nível, é o último céu, vamos dizer assim, o último mundo espiritual a ser atingido, que é traduzido como fiador, ou algo muito saboroso, ou janelas. É onde está manifesto o trono do infinito, né, na luz inacessível. E aqui vale ressaltar que nós vemos, até mesmo às vezes em alguns filmes, que um rei ele tem 2 tronos. Ele tem o trono de justiça, o trono onde ele se senta para fazer justiça, e o trono o trono oficial, né, o trono onde ele se apresenta para o público naquele trono grande, bonito, mostrando toda a sua força, todo o seu poder como rei. Assim, Hashem, ele tem o trono de justiça, o trono onde ele julga, mas também ele tem o trono do infinito, da sua luz inacessível, o trono onde ele se assenta e diz e mostra todo o seu poder, toda a sua glória como rei dos reis.
como é dito, né, cantai a Deus, né, cantai louvores ao seu nome. Louvor é aquele que cavalga sobre Aravot, sobre as janelas, sobre a sua glória. É interessante que algo saboroso faz todo sentido, porque todos queremos atingir este nível, este mundo espiritual, que não existe nada melhor do que estar conectado com Hashem, com o Criador. No Salmo 68,4 diz: Ele cavalga sobre este lugar. É o mais elevado de todos os céus, encontra-se nele os tesouros da vida, da paz, da bênção, além do bem, da justiça e da caridade. Aqui a ideia é: Deus é a fonte de tudo isso. Você se conecta com Hashem, atinge esse nível, tudo isso você vai viver numa intensidade mais profunda, porque Deus é a fonte de tudo isso, do amor, da bondade, da caridade, do bem, da justiça, da vida. Em Aravot habitam as almas dos que estão destinados a nascerem, além do sopro da vida com que Deus vai ressuscitar os mortos. Então, a ideia judaica é de que as almas que nascem nesse mundo já estão lá com Hashem, e ele apenas as envia quando tem que nascer aqui nesse mundo. E todos nós também cremos lógico, todos nós que seguimos toda a ideia dos ensinos de Yeshua e dos também sábios do povo de Israel que acreditam na ressurreição dos mortos. Então, a ideia aqui é que em Aravot nós atingimos o derradeiro estado de Bitul, ou seja, da verdadeira autoanulação com relação a Deus, tornando-nos uma Merkavá. Merkavá é carruagem divina. Alguns sempre associam a Merkavá com carruagem de fogo, por causa de Eliyahu Hanavi, de Elias o profeta. Mas a ideia de Merkavá é uma carruagem para Deus, é uma carruagem divina, um veículo de Deus para Deus cumprir sua vontade na criação, ou seja, um meio, né, para que Deus use para cumprir sua vontade na criação. Por quê? Porque atingimos um nível maior. A ideia do sétimo céu de Aravot é justamente isso. Eu pego tudo que eu atingi em todos os outros níveis e levo para o sétimo céu. Ou seja, há um refinamento no meu espiritual, na minha Neshama, ou em tudo que é o meu espiritual. Desculpem. Cada vez que eu vou subindo, eu vou refinando, eu vou tendo novas experiências, eu vou me aproximando mais, eu vou me apegando mais, né? Eu vou fazendo do espiritual uma constante para mim. E tudo isso eu vou levando esta bagagem até chegar em Aravot, no sétimo nível. Então, em Vilon nós despertamos, em Raquia nos aprofundamos, em Shechakim me aproximo mais, né? Em Maom vive essa espiritualidade, né? Em Zevul nós começamos a trazer toda essa espiritualidade para o mundo material. Ou seja, eu quero agora atrair para este mundo toda essa espiritualidade. Tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu estou sentindo, eu quero atrair para este mundo, que precisa tanto, né? Em Mahon nos mantemos elevados, ou seja, não tem quedas, nós continuamos sempre nos elevando. Nós nos mantemos elevados e a cada ação nós tentamos refletir esse espiritual que atingimos. A ideia é sempre essa, não é só eu atrair para mim, né? Na Kabbalah, na mística judaica, é entendido como o desejo de dar para doar. Né? O desejo de receber para mim mesmo é um desejo egoísta. Eu quero receber para mim. Porém, eu tenho que desejar receber para doar. Então, eu estou atingindo estes mundos, estes níveis espirituais, e para quê? Para que eu possa também doar, para que eu possa também atrair e atingir, afetar outras pessoas, influenciar outras pessoas com tudo isso. Né? Refletir
toda esta espiritualidade através das minhas ações. Né? A Aravot é o estágio final. A Aravot é representado também pelo que disse o Rav Shaul, o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas o Mashiach vive em mim. Ou seja, é a autoanulação. Né? Eu estou fazendo todo este trabalho espiritual e já o material, o viver neste mundo, já não é algo primário para mim. Né? Agora o que eu quero é o espiritual. Eu quero me elevar cada vez mais e atrair essa espiritualidade para este mundo. Eu não vivo, ou seja, já não é mais minhas vontades egoístas, os meus desejos egoístas. É o que Hashem quer para mim. É o que Hashem, eu quero ser essa Merkavá agora, essa carruagem divina, este meio, este recipiente para que Hashem possa cumprir sua vontade aqui neste mundo. Então é isso, esse é o conceito básico dos Sheva Shamayim, dos 7 céus. Até o próximo shiur, até o próximo estudo e Shalom, Shalom.